Lembrando que as alterações podem ser unilaterais ou bilaterais. Unilateral é sempre a administração que está alterando. O particular jamais faz alteração unilateral. Então, vem aí. Os contratos regidos por esta lei podem ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. 1, vai falar unilateralmente, e o 2, por acordo das partes. 1, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Então, não é que eu posso mudar o objeto contratado. Cuidado com isso, pegadinha de prova. A administração, depois que licita determinado objeto, só pode contratar aquele objeto. Mas ela pode alterar as especificações dele. Por exemplo, eu não posso fazer uma licitação para construir um hospital e, de última hora, falar assim, mudamos de ideia, vai ser 2 escolas em vez do hospital. Mas, dentro da estrutura hospital, eu posso alterar o projeto executivo, o projeto básico, a conformação ali daquele espaço. Tá? 2, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos na lei. Qual limite? O que está no parágrafo 1º. Então, anota aí 65. Parágrafo 1º. Limites de alteração contratual. A regra é o 25%, para mais ou para menos. Então, aqui eu vou pôr assim, para cima e para baixo, para mais ou para menos. Só é permitido falar de um acréscimo de 50% quando for para reforma de prédios ou equipamentos. Reforma de equipamentos e prédios. A palavra equipamento aqui ela é a ideia do conjunto da prestação de serviço, né? O prédio é só estrutura de engenharia. Equipamento é um hospital, por exemplo, com seu gerador, a sua estrutura de atendimento. É mais completo. O recheio. Então, 65. Os contratos podem ser alterados unilateralmente ou para modificar a especificação do objeto ou para alterar o quantitativo do objeto, para mais ou para menos. Em regra, 25%. Única possibilidade de não ser 25% é os 50% para cima, quando for para reformas de equipamento e prédios. Aliás, qualquer pessoa que constrói sabe que a reforma nunca fica no preço combinado. Mesmo você vai lá, calcula direitinho, é tanto disso, aparece algum defeito oculto, né? Você vai trocar lá uma tubulação, aí aparece um outro pedaço quebrado, aí tem que comprar um joelho, que vai ter que dar uma curva no cano, que é as confusão que pedreiro arruma para a gente. Então, olha aqui, parágrafo 1º, do 65. Esse que a gente anotou aqui, ó. O contratado fica, aliás, obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Atualização é só atualização monetária. E, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Então, não pode haver decréscimo de 50% em hipótese alguma. Parágrafo 2º. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo, aí vem, supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Eu contratei de me entregarem, numa compra, 100 unidades determinadas, 100 veículos. Vou comprar 100 ambulâncias, por exemplo. Tá? A administração pode, na hora de fechar o contrato,
alterar o seu quantitativo para 125 ou diminuir para 75. Aumentar para mais de 125, em hipótese alguma, não há possibilidade. Agora, no decréscimo, se o licitante aceitar, olha, na verdade, em vez de ficar com 100, vou ficar só com 50, tudo bem? Não, tudo bem, beleza. Por quê? Porque aí não há prejuízo para o interesse público. Se aqui a gente permitisse, mediante acordo com as partes, acréscimo superior a 25%, na verdade, eu estava criando o samba do crioulo doido na licitação. Quer dizer, faz qualquer valor, põe qualquer coisa aí, que depois a gente ajusta diferente, né? Então, dentro dos limites, acréscimos, supressões até 25 ou 50 para reforma, não tem nem que ter autorização do contratado, não tem nem que ter concordado com aquilo, é previamente já então uma cláusula exorbitante. E se for para decréscimo, aí eu posso aceitar com acordo das partes. Bem, voltando lá em cima no caput do 65, o inciso 2 vai falar o acordo das partes. Então, dentro de acordo com as partes, pode ser alterado a letra a garantia de execução. Digamos que uma empresa deixou uma caução em dinheiro como garantia de determinada obra, e ela precisa se recapitalizar. E ela agora recebeu títulos da dívida pública em pagamento de determinado crédito que ela tinha com a administração. Ela pode pedir a substituição. Não, agora eu quero resgatar meu dinheiro e vou dar os títulos públicos em garantia, né? Ou, às vezes, até a administração pública mesmo vai falar assim, olha, você me apresentou uma garantia em fiança bancária, o banco quebrou e essa fiança não serve de mais nada. Então, você vai ter que apresentar nova garantia. Esses casos são sempre mediante acordo das partes. Aí vem, quando necessário, a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação de pagamento com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Eu pulei? Qual pedaço? A B. A professora está doida. Então, vamos para B primeiro. Então, ficou por acordo das partes, quando conveniente a substituição da garantia. B, quando necessária, a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Num dos municípios que eu já assessorei, olha o que aconteceu. Eles tinham um modelo de licitação e de contrato, consequentemente, que sempre falava, a entrega dos bens será realizada no almoxarifado da administração, um galpão onde se guardam os estoques até que sejam então utilizados. E a administração comprou móveis com dinheiro da educação, né? No final do ano, você tem que gastar 25% dos recursos com educação, sob pena da LRF. Então, é a hora que começa a comprar de tudo. Trocaram todo o mobiliário das escolas desse município. Realmente já estavam precisando, estavam mais caquéticos, e as carteiras lá, comprou tudo. E como o modelo de contrato era aquele, entrega no almoxarifado. O almoxarifado mal estava cabendo mais um pacote de papel A4, como é que ia caber todas as carteiras escolares, com todas as cadeiras, imobiliário, de todas as escolas públicas daquele município, dentro do almoxarifado, nem fazendo mágica. Então, foi necessário modificar no contrato a condição de entrega. Só que essa condição de entrega não gera um desequilíbrio econômico-financeiro, porque uma coisa é a empresa levar um caminhão dela e colocar tudo em um lugar só. Agora que ela tem que entregar um lá no bairro B, outro lá no bairro C, o outro lá no D, lá longe, ela tem que trabalhar com o custo dessa logística também de distribuição. Então, dá direito ao equilíbrio econômico-financeiro, né? Mas a alteração, então, nesse caso, é com acordo das partes. C, que era aquele que eu tinha começado já a ler, quando necessária a modificação da forma de pagamento. Aqui, não posso colocar uma forma de pagamento diferente daquela. Prestou o serviço, depois paga. Prestou o serviço, depois paga. Mas, às vezes, ficou combinado que seria, por exemplo, pago em cheque administrativo, e aí agora vai ser pago mediante depósito em conta corrente. Colocou que era depósito e não vai ser depósito, vai ser uma outra forma. Então, é a forma de pagamento nesse sentido, e não no sentido do quanto pagar
ou pagar antes de executar. D, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, que é aquela teoria da imprevisão, então o equilíbrio econômico-financeiro. Tá? Então, o que altera unilateralmente? Ou a especificação do objeto, ou o quantitativo do objeto. Nunca o objeto. E o que se altera com o acordo das partes? A garantia, a forma de pagamento, a forma de execução ou fornecimento do bem e o equilíbrio econômico-financeiro. Certinho? Bom, aí viramos o 65. Pelo menos eu virei aqui, porque minha página vai só até o parágrafo 2º. Deixa eu ver que a imagem vai pegar aqui. Olha o parágrafo 4º. Na verdade, não são questões assim, de difícil entendimento, mas só para poder entender que o particular ele não pode ser prejudicado. Uma coisa é dizer, olha, a empresa faz uma projeção, não, vou vender 100 ambulâncias para a administração, vou receber tanto, aí já resolve fazer um compromisso financeiro, pensando nesse dinheiro que vai entrar, aí a administração fala, não, só quero 75, mas espera aí, eu já me comprometi com terceiros, a empresa não pode alegar que não sabia dessa possibilidade de supressão ou de acréscimo. Mas vamos imaginar o seguinte, bom, então como a administração me encomendou 100 ambulâncias, eu comprei para fazer as ambulâncias para ela, sem sirenes, sem isso, sem macas, está tudo aqui. Eu estou com o equipamento já todo pronto só para montar. Aí a administração me encomenda agora só 75. E eu não tenho cliente para esse produto que eu comprei só para atender esse contrato. Então, a administração tem que indenizar o contratado das despesas que ele eventualmente tenha realizado para atender ao quantitativo previsto inicialmente no contrato. Tá? São questões, gente, que se a gente vê você não consegue decorar isso aqui numa lei de licitação. Nem eu que, às vezes... Eu trabalho pouco com a lei de licitação, na verdade, assim, na prática, no dia a dia. Eu não estou na comissão de licitação, nem militando na licitação. Mas, então, mesmo a gente que tem um costume com a lei 8666, não lembra desses detalhes. Lá está escrito assim, ó, e sai decorado igual você a Constituição ou a lei 8.112. Mas quando você lê na prova, você tem que entender, você vai pensar assim, isso para mim tem lógica ou não tem lógica? Vamos imaginar que essa frase que a gente está trabalhando aqui, então, a do parágrafo 4º, diga assim, caso o contratado tenha desembolsado algum recurso para fazer face à licitação e a administração diminui o quantitativo, este não terá direito à indenização das despesas. Não vai ficar forçado? Aí não está parecendo já uma arbitrariedade, uma coisa absurda? Então, a gente tem que tomar cuidado para acostumar-se com o texto e saber que você vai ter estranhamento do texto se ele vier diferente. Mas não é decorar o dispositivo, porque isso é impossível. Né? Esse texto é muito extenso e a Lei 8.666 tem uma linguagem muito fechada, ela é bem jurídica. Parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação das propostas, que comprovadamente tenham repercussão nos preços contratados, implicam a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Então, esta é ainda aquele rebus sic stantibus, a teoria da imprevisão. Eu fiz um contrato em que eu ia fornecer lá no lanchinho do presídio caviar, né? E ocorre uma alta do imposto de importação, o caviar agora está muito mais caro do que antes e eu não consigo mais manter o fornecimento desse produto e ter ainda algum retorno financeiro no contrato. Então, a administração poderá rever o preço. E aí, complemento o parágrafo 6, beleza, deixa eu ver o que mais. Tá. Aqui o parágrafo 8º, ele só vai dizer que
o reajuste do valor do contrato não é considerado como um termo aditivo. Não tem que fazer um instrumento formalizado lá. É registrado, porque a administração ela mantém o registro cronológico, aquele extrato. Então, ele só vai juntar um documento que declara que houve o reajustamento contratual sem necessidade de fazer um termo aditivo. A partir de agora, o contrato passa a ter o valor de X. Esses reajustamentos são mais burocráticos, mais operacionais. Não implicam em a formalização. Tudo bem até aí? Esses artigos ainda são lights. O que pega lá, cláusulas exorbitantes, dá para entender bem. Esse 65 vai, beleza. Aqui agora, começa a falar da execução do contrato, que tem uma série de regrinhas pequenas e que confundem se a gente tiver uma questão, como já caiu num concurso aí. Qual que foi? Não sei se foi do MPU que caiu essa parte de execução do contrato. Caiu os detalhes desses artigos aqui. Então, vou explicar o que é, vou fazer vocês compreenderem o que está escrito, tá? Mas vocês vão ver que é uma linguagem, é mais chatinho. Então, sobrevivam, pensa assim, bom, se eu pensar que esse pecado eu cometi depois da Semana Santa, porque da Semana Santa já pagou, né? Até depois da Semana Santa já deve ter feito alguma coisa. Coloca na lista aí que vai ser pago hoje. Então, pagando os pecados aí, lendo a execução dos contratos. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, respondendo cada uma delas pelas consequências de sua execução total ou parcial. Isso aqui é a teoria geral dos contratos, é o pacta sunt servanda. O contrato tem que ser executado conforme as cláusulas acertadas. E cada um responde pela exceção do contrato não cumprido. Aqui, evidentemente, que mesmo a administração, quando ela descumpre a parte dela, o particular não pode parar de fornecer. Ele não pode alegar isso contra ela, mas que ela tem que pagar, tem. Me contrata, eu forneço o serviço, a administração não paga e fica por isso mesmo? É claro que ela vai me indenizar depois. Então, olha lá. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo ou subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Então, o contrato tem sempre um funcionário público, um agente da administração, que verifica se ele está sendo executado corretamente, que seja de fornecimento até uma obra. Mas vai que é uma obra e esse servidor da administração, esse agente público, não tem conhecimento, por exemplo, em fundação lá na engenharia. Então, pode contratar uma assessoria técnica para esse fim, ou até mesmo um profissional que vai dar o apoio ao fiscal. Mas é o fiscal que vai estar lá à frente dos trabalhos. Aí vai dizer só que ele vai registrar as informações todas do que ele está observando, né, do parágrafo primeiro aí. E o que ultrapassar a sua esfera de competência vai mandar para o seu superior. Bom, 68. O contratado deverá manter um preposto aceito pela administração no local da obra ou prestação do serviço para representá-lo na execução do contrato. Então, da mesma forma que a administração tem que manter um representante dela, que está ali como fiscal, a contratada tem que manter um representante também. Porque, senão, eu tenho lá, vamos imaginar uma obra. A administração contrata a realização de uma obra, está lá só os pedreiros, o servente pedreiro, o mestre de obras, né? E aí o fiscal verifica um serviço prestado incorretamente. Ele vai chamar a atenção do pedreiro ou do auxiliar de serviço, não, do lado do mestre de obras, não vai. Ele vai se dirigir ao preposto, ou seja, ao representante da empresa, e ele que vai dar a ordem da correção. Então, não há essa interferência na atividade assim tão próxima. O que mais? O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, etc., as suas próprias custas. O objeto do contrato tem que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Então, uma vez que a empresa contratada não executa da forma como foi combinado, ela tem que reparar aí, o que ela elaborou. E vem o 70 para falar aquilo que eu disse para vocês que era importante,
O fato de ter lá um fiscal, de ter lá o representante da administração, não tira responsabilidade nenhuma da empresa, não exime a empresa das suas responsabilidades. É aqui, ó. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, grifa e circula, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. Então, esse artigo 70 aí, quero que grifa. Olha que legal o 71. É o contratado que é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais da execução do contrato. Aí vai falar que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos, aí vai repetir todos, menos previdenciário. Grifa a palavra previdenciário, então, para mim, no 71. Tá? Grifa só a palavra previdenciário no artigo 71. Então, o parágrafo primeiro fala a inadimplência de tudo que você não grifou lá em cima, não transfere para a administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. Por exemplo, a empresa teve que dar aumento para os seus funcionários. Ela não pode falar que isso é situação de desequilíbrio econômico-financeiro e pedir reestruturação do contrato. Ou ela tem uma obrigação comercial e repassar isso para a administração pública. Tá? Esses encargos não entram aí, então, na possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro. E parágrafo 2º, que vai completar isso aqui, ó. A administração pública responde, grifa para mim, solidariamente. Solidariamente com o contratado, pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos da legislação do Regime Geral de Previdência. Então, quer dizer que, se a administração contrata uma construtora e a construtora não pagou os encargos trabalhistas, não pagou 13º, não pagou FGTS, a administração não tem nada com isso. É um problema do empregado com o contratado. Agora, se a administração pública não fiscaliza o recolhimento de INSS e come mosca, né, e, de repente, a empresa não recolheu INSS dos funcionários, o funcionário pode cobrar da própria administração pública, solidariamente. Aí, 72. 72 é uma... Nem vou falar que é uma exceção. Só coloca aí, possibilidade de subcontratação. Vou explicar o que eu ia falar. Fiquei pensando aqui agora, se eu conseguisse me comunicar com vocês por telepatia, seria tão prático, eu não precisava de falar, né? Eu ia que assim, entenderam o que eu falei? O que eu pensei? Pois é. Só que aí também vocês vão escutar umas outras coisas que eu penso que não é de falar. Olha aqui. Possibilidade de subcontratação. Aqui, alguns autores, doutrinadores, comentam a questão do intuito persone, que é uma exceção ao intuito persone, porque, neste caso, o contrato poderia ser executado por quem não é o contratado. Mas o intuito persone, quando ele aparece lá naquela
teoria, né, das características gerais do contrato, está muito mais ligado à empresa manter as condições iniciais do que a subcontratar. Porque aqui é o seguinte, se o edital de licitação permitia que determinada parte do serviço fosse subcontratada, então, por exemplo, olha, a administração contrata uma empresa para executar uma obra, mas os equipamentos ela vai locar com outro fornecedor. Se isso já estiver previamente estabelecido, não tem problema. E aí existem as condições de subcontratação. Então, o subcontratado tem que manter as características que a administração estabelece. Todas aquelas lá, não emprego de mão de obra infantil, etc, etc, etc. Tá? E aí vem, executado o contrato, o seu objeto será recebido. Como assim o seu objeto será recebido? Uma vez que a administração pública contrata lá o serviço e ele é prestado, contrata a realização da obra e ela é realizada, contrata a entrega de bens e ele é entregue, agora vai, então, a administração dar um ok, um recibo de receber o serviço e depois é que pode pagar. Então, olha lá. 73. 1. Em se tratando de obras e serviços. Primeira coisa, provisoriamente em 15 dias. Então, era para construir um prédio, o prédio ficou prontinho, a construtora vai lá na administração, a contratada, fala, acabei. Aí vem primeiro, provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que vai fazer um termo circunstanciado, assinado pelas partes, que tem que se dar em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. Então, esse é o primeiro. Agora, quando a administração recebe o prédio, ela não está dizendo que ela já foi lá, conferiu, se todo o encanamento está funcionando, se a rede elétrica está ok. É só um recebimento provisório, para já startar o processo de verificação de vícios ocultos. Aí vem agora. Ó. E definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação. O prazo de observação é o parágrafo 3º. Então, artigo 73... No parágrafo, no 73, inciso ainda, no 1, fala de obras e serviços. Recebimento provisório. (15 dias). Recebimento definitivo, 90 dias. E 2, em se tratando de compras ou locação de equipamentos. Recebimento provisório. Imediato, que é na entrega do bem. Recebimento provisório imediato. E B, definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceite. Aceite é esse carimbo que é batido lá na nota de tá ok. Por exemplo, a administração contratou lá, comprou caixas de papel A4. Aí ela dá o recebimento provisório falando assim, recebi 20 caixas. Depois ela vai e abre, confere se lá dentro da caixa o conteúdo é o mesmo adquirido e aí ela dá o recebimento definitivo.